Olá, sou o professor Leonardo. Estamos aqui para mais uma viagem na história. Hoje, a Era Napoleônica. Napoleão Bonaparte é uma figura muito interessante no contexto histórico. Vamos entender o que aconteceu? Ele surgiu como figura importante lá na última etapa da Revolução Francesa, no governo do Diretório, onde os girondinos, representantes da burguesia, estavam com um problema sério em ter que estabilizar o aspecto social e político da França naquele momento revolucionário, devido aos questionamentos, devido às manifestações dos jacobinos e também dos monarquistas. Lembrando que os jacobinos eram aqueles que faziam parte da massa popular, eram os revolucionários mais fundamentalistas. Então, Napoleão, que tinha um acesso muito bom entre essas classes, girondinos, jacobinos e monarquistas, é chamado por esses girondinos para tentar solucionar o problema que eles estavam tendo. E assim ele se torna o primeiro, o líder do diretório e consegue estabelecer um equilíbrio, uma estabilidade política e social na França. A partir daí surge o governo da República, que é estabelecido em 1799, e Napoleão se torna o primeiro cônsul da França. Nesse governo, nesse período do consulado, que é a primeira etapa da Era Napoleônica, Napoleão ele vai tomar algumas medidas importantes. Dentre elas, a criação do Banco da França. O Banco Nacional da França foi muito importante, porque ele vai apoiar a burguesia no desenvolvimento industrial, ele vai também apoiar o desenvolvimento agrícola, que era um grande problema na França naquele momento, principalmente do alto preço do pão, que era o principal produto, o principal alimento da França, e isso vai conseguir fazer com que a indústria, a economia, de alguma forma, se movimente em um aspecto positivo daquele país. Os liceus também foram criados mediante a separação entre igreja e Estado. Esses liceus eram centros educacionais, onde tinham como principal objetivo levar conhecimento de ensino-aprendizagem para a população francesa. E nesses liceus também se desenvolveram algumas pesquisas na área das ciências naturais. O Código Civil Napoleônico foi um grande avanço, porque ele vai estabelecer a garantia da propriedade privada, e o que era uma das ideias burguesas, e vai também reconhecer a individualidade pessoal, que é um outro aspecto fundamental do ideário burguês. Dentro desses contextos que nós visualizamos, houve a Concordata de 1801, que foi a subordinação da Igreja Católica ao Estado francês, onde Napoleão estabelece esse acordo mediante uma pressão muito grande que ele realiza ao invadir a Península Itálica. O Papa não teve outra saída a não aceitar essa concordata, esse acordo de subordinação da Igreja na França ao Estado francês. Então, devido a essas ações, a essas conquistas de Napoleão, desenvolvimento econômico, garantia de estabilidade social e política, Napoleão Bonaparte ele é aclamado imperador em 1804, após um plebiscito realizado por ele mesmo, ou seja, uma consulta popular onde a população francesa, de um modo bem quase da sua totalidade, aclama Napoleão Bonaparte como imperador. Nesse período do governo monárquico de Napoleão, a gente observa algumas situações, como por exemplo o expansionismo militar. Napoleão ele já tinha conquistado algumas regiões, Bélgica, Holanda, parte da Península Itálica, mas eles tinham projetos mais ambiciosos no aspecto do expansionismo militar. Então ele se envolve na Batalha de Trafalgar, que foi uma batalha marítima com a Inglaterra, onde eles saíram derrotados, porque a marinha inglesa era muito poderosa. Mediante essa situação, Napoleão não teve outra alternativa ao estabelecer o bloqueio continental.
na Inglaterra. O que seria o bloqueio continental? Foi a proibição de relações comerciais da Inglaterra com os países europeus, ou o inverso, né? Ele não proibiu a Inglaterra, e sim os países europeus de comercializar com a Inglaterra. Caso esses países desobedecessem essa ordem de Napoleão, eles seriam invadidos. E assim proporcionou o desenvolvimento da indústria francesa. Então foi uma tacada que vai ter duas consequências, né, bastante positivas para a França, o desenvolvimento da indústria francesa. E a batalha também de Austerlitz é quando o exército francês, liderado por Napoleão, consegue vencer, né, as tropas germânicas, russas e austríacas. E aí consolida o poder de Napoleão. Mas nós observamos que o poder de Napoleão vai até 1814, a era napoleônica vai até 1814. E o que proporcionou a queda, né? O que vai levar à derrota ou à decadência de Napoleão Bonaparte? Tudo começa quando Alexander I, czar russo, rompe o bloqueio continental, ou seja, passa ou retorna o comércio com a Inglaterra. A alegação de Alexander I, do czar russo, era que os produtos franceses não chegavam no seu país. Apesar de Napoleão estabelecer o bloqueio continental, fazer com que os países comercializassem produtos franceses, a França não tinha estrutura para, né, fornecer mercadorias de modo suficiente ao mercado europeu. Então, diante dessa situação, czar Alexander I volta a comercializar com a Inglaterra, e isso vai acarretar a decisão de Napoleão Bonaparte de invadir a Rússia. Ele vai arregimentar um exército de 600 mil homens. Alexander I, numa tática muito inteligente, ele adota a tática militar, né, chamada de terra arrasada. Ele vai destruir todas as plantações, tudo aquilo que pudesse fornecer de suporte para o exército francês, seja de proteção, seja de alimentação, vai ser tudo destruído. E o planejamento de Napoleão do tempo de deslocamento na invasão russa vai sair fora do planejado, ele vai demorar mais do que ele esperava, e eles chegam na capital russa em intenso inverno, um inverno muito rigoroso, e de 600 mil homens conseguem chegar com 30 mil homens. E essa perda, ela vai acarretar, né, uma das primeiras derrotas do exército napoleônico, e vai demonstrar para os outros países que esse exército não era tão imbatível como ele demonstrava. E a partir daí, Inglaterra, Rússia, Áustria, Espanha vão se unificar para derrotar definitivamente o governo napoleônico em 1814. Napoleão Bonaparte se rende em 1814 numa ameaça de destruição total dos países, esses países que eu acabei de citar, em relação à França. Ele vai ser levado para a ilha de Elba, né, onde ele ficava preso lá, e ele vai fugir dessa ilha, ele consegue fugir dessa prisão e retornar para a França. A França, quando ele retorna na França, quem estava governando o Estado francês era Luís XVIII. Ele conseguirá retirar Luís XVIII do poder e reassumir o poder, porém ficará somente 100 dias, porque ele vai ser derrotado na Batalha de Waterloo. E assim nós finalizamos esse período denominado de a Era Napoleônica. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o nosso canal e de se inscrever nele também. Ok? Um abraço.